Suspirando aliviada, Xiaomu pensou que ainda bem que ele não havia acordado. Mas logo se deu conta da situação e murmurou consigo. Droga! O que devo fazer agora? Seus olhos buscaram a mesa de cabeceira e, para sua frustração, perceberam que ela estava do outro lado da cama. Rangeu os dentes em silêncio, irritada. Por que tinha que estar logo ali? Determinada, ela começou a erguer, com delicadeza extrema, o braço de Li, que ainda a envolvia pela cintura. Porém, antes que conseguisse afastá-lo, ele mesmo moveu a mão e, de repente, a levou até a nuca dela, puxando-a suavemente para perto e depositando um beijo. O gesto foi tão inesperado que Xiaomu ficou imóvel por um instante, as bochechas tingidas de vermelho. Em sua mente, um turbilhão. Espera, acalme-se. Ele ainda está dormindo. Isso foi só um reflexo inconsciente. Tentando manter a compostura, afastou-se lentamente e contornou a cama com extremo cuidado. Aproximou-se da mesa de cabeceira, encontrou a chave, pegou-a e saiu do quarto correndo, o coração batendo forte no peito. Do lado de fora, já no corredor, ela pensava. Agora, meu alvo é a prisão de Lindergrow. No quarto, Li abriu os olhos devagar. Sentou-se à beira da cama, esboçando um leve sorriso enigmático e murmurou para si. Mulher, você está começando a mostrar suas verdadeiras intenções. Enquanto isso, Xiaomu corria ofegante pelos corredores escuros, atravessando passagens secretas até finalmente alcançar o subsolo. Pensava consigo mesma. Ainda bem que prestei atenção à posição dos quartos durante o dia. Abaixando-se, procurava confirmar os cômodos através das pequenas saídas de ar. Passava os olhos por cada um, identificando-os em silêncio. A maioria estava vazia. Os quartos adiante, no entanto, eram guardados por empregadas armadas. Com cuidado redobrado, aproximou-se, contornando pilares, tentando não fazer nenhum ruído. Porém, acidentalmente, seu pé bateu em uma pedrinha, que rolou discretamente pelo chão. Quem está aí? Perguntou uma das criadas, virando-se com expressão atenta. Droga, fui descuidada. Pensou Xiaomu, escondendo-se atrás de uma coluna. A empregada começou a se aproximar do local de onde viera o som. Num movimento rápido, Xiaomu saltou por trás, agarrou-a, tapou-lhe a boca com uma das mãos e pressionou a lâmina da adaga contra seu pescoço, sussurrando. Fique em silêncio. Mas, antes que pudesse agir novamente, uma voz firme soou à distância. Xiaomu. Solte-a. Seu corpo congelou, alarmado. Ao ouvir seu nome ecoar na escuridão, Xiaomu virou-se bruscamente, o coração disparando. Seus olhos arregalaram-se ao ver quem se aproximava. Não, impossível. Xuanyuan Li? Como ele está aqui? Como sabia do meu plano? Pensou, confusa e alarmada. Sem conseguir conter a tensão, ela perguntou em voz alta, tentando manter a firmeza. Você chegou tão rápido. Então, já sabia desde o momento em que roubei a chave, não é? Li manteve-se impassível, os olhos fixos nela. Com voz firme e sem hesitar, respondeu. Eu imaginei que você fosse se explicar desde o começo. Mas parece que não está mais disposta a manter sua fachada, mulher. As palavras dele caíram como lâminas sobre Xiaomu. A consternação tomou conta de seu rosto. O disfarce havia caído. A verdade estava exposta. Tomando um tom mais duro, ela soltou a empregada e retrucou com firmeza. Então você já sabia. Mas não tem medo de ser morto por mim aqui? Mal terminou de falar, e Li já estava diante dela. Com um movimento rápido e preciso, agarrou-a pela garganta e a ergueu contra a parede. Xiaomu se contorceu, sufocada, os olhos arregalados de dor e incredulidade. A voz dele soou fria e cortante. Fale. Qual é o seu objetivo ao se disfarçar de homem? Está trabalhando com os assassinos? Ainda ofegante e trêmula, Xiaomu conseguiu articular entre pausas. Então, você desconfiava de mim, muito antes. Foi por isso que montou essa armadilha, nessa prisão subterrânea.
Com esforço, ela ergueu lentamente a adaga que guardava, apontando-a diretamente para o peito dele. Seus olhos estavam cheios de determinação. Escute bem, eu não sou parceira desses assassinos. Se não acredita em mim, me mate. Mas saiba que, eu levarei você comigo. Por um instante, o silêncio caiu entre os dois. Lee olhou para a lâmina apontada para si, e seus olhos analisaram a expressão inflexível da mulher. Ela é incrivelmente obstinada, refletiu, com os punhos cerrados. Num rompante de fúria, ele desviou a adaga e atirou Xiaomu longe com brutalidade. Ela caiu ao chão, mas ainda firme. Ele então avançou um passo, os olhos faiscando de intensidade. Vamos lá. Me dê uma razão convincente. Se suas mentiras forem transparentes, você será apenas mais uma carcaça nesse chão. Levantando-se com esforço, Xiaomu olhou com raiva para Li e declarou com firmeza. Eu vim resgatar meu filho. As palavras ecoaram pela prisão como um trovão. Ela mesma se surpreendeu por dizê-las em voz alta. Filho? Refletiu Li por um instante, sua expressão oscilando entre surpresa e dúvida. Antes que pudesse concluir qualquer pensamento, ela continuou, gritando com os olhos ardendo de fúria. Você já pensou nisso? É o garoto que está investigando. Mu Mau Mau. Eu não posso tolerar que ele esteja em um lugar como este. Observando-a com atenção, Li percebeu que não havia sinais de falsidade. A raiva dela parecia legítima, profunda. Não parece mentira. Ela está realmente transtornada. Pensou, estreitando os olhos. Muito bem, respondeu ele, mais contido. Vou confiar nessa parte por enquanto. Mas ainda há algo que precisa explicar. Suas habilidades. Xiaomu encarou com firmeza e respondeu, séria. Não há nada suspeito. Sou apenas uma tribal de Linderlin, que cresceu próxima às terras dominadas por gangues. Seu reino da noite não deve ousar intimidar a mim e ao meu filho. Li estalou os dedos com desdém. Duas criadas se aproximaram rapidamente e agarraram Xiaomu pelos braços, imobilizando-a. Virando-se de costas, ele disse com frieza. Te darei uma noite para pensar. Você! Gritou ela, revoltada, mas ele a interrompeu com um olhar gélido. Lembre-se, seu filho está em minhas mãos. Encostada contra a parede fria da cela, Xiaomu se encolheu, os olhos perdidos no escuro. Está realmente tão gelado aqui. Será que Mau Mau também está próximo? Mal posso imaginar. Preciso resgatá-lo, não importa o que custe. Mas também preciso investigar. E para isso, parece que não tenho escolha senão permanecer ao lado de Xuanil ali. Seus pensamentos foram interrompidos por um clique seco. A porta da cela se abriu com um rangido e a voz de Li ressoou. Então? Já se decidiu? Erguendo os olhos, ela respondeu com firmeza. Tudo o que disse ontem à noite era verdade. Mas minha identidade é algo que não quero revelar. Estou aqui apenas para resgatar meu filho. Se ainda não acredita, posso ficar com você até que os fatos se esclareçam. Ele caminhou até ela, se agachou e, segurando-lhe o queixo, sorriu levemente. E você acha que eu teria uma dinamite ambulante como você ao meu lado, sem uma garantia? Então, levantando-se, acrescentou. A menos que você assine um contrato jurídico. Os olhos de Xiaomu se arregalaram. O contrato jurídico. Uma organização misteriosa da terra dos gangsters. Quem o quebra, é caçado até a morte, como um cão, sem piedade. Sem mais alternativas, ela cerrou os punhos e assentiu. Aceito. Horas depois, já em um escritório ornamentado, ela assinava o documento com expressão amarga. Após o som da pena riscando o papel, ela exclamou. Pronto. Agora o contrato está feito. Li, com um sorriso zombeteiro, reclinou-se na cadeira e disse com diversão nos olhos. Muito bem. Agora vá dirigir. Você é minha motorista oficial. Leve-nos até seu querido filho. Mu Mau Mau. Enquanto dirigia o carro até o local onde Mau Mau estava, Xiaomu refletia, ansiosa, ótimo,
finalmente poderei ver Mau Mau. Ainda bem que ele não está preso na prisão subterrânea. Além disso, aquele contrato significa que terei que trabalhar para ele por 2 anos. Suspirou. Bem, a mentira de Xiaomu nem foi tão ruim, na verdade. Desviando o olhar para o passageiro ao lado, encarou Lai por alguns segundos. Ele, percebendo o olhar fixo, virou-se e arqueou uma sobrancelha. Por que está me encarando assim? Por acaso tem um mapa de navegação desenhado no meu rosto? Xiaomu estreitou os olhos e respondeu. Não. Só quero saber, quando exatamente você começou a desconfiar do meu gênero? Ele sorriu de canto, provocador. Aham. Adivinha. Você está passando dos limites. Resmungou ela, visivelmente irritada. Logo depois, o carro parou diante de uma mansão afastada, cercada por jardins elegantes. Xiaomu saiu do carro, observando o local com admiração. Mesmo tão distante da mansão principal, este lugar é lindo. Do interior da casa, uma voz animada se ouviu. Tio? É você? O coração de Xiaomu disparou. Mau Mau, pensou ela, com os olhos marejados. Mas o menino correu diretamente até Lai, aparentemente sem notar a presença da mãe. Incomodada, Xiaomu pigarreou, chamando a atenção do garoto com uma torcida leve. Mau Mau finalmente olhou para ela, mas fingiu confusão. Tio, o que é isso? Está fingindo que não me reconhece? Lai se agachou à altura do menino e sussurrou, sorrindo. Se continuar fingindo, vou levá-la embora. Com um sorriso aliviado, Mau Mau finalmente correu e se lançou nos braços da mãe. Mãe! Ela se abaixou e o abraçou forte, murmurando entre lágrimas. Filho! Por que você se parece tanto com Xuan Yuanli? Mau Mau, com seriedade precoce, respondeu. Mãe, se eu não me comportasse assim, poderiam me matar. Xiaomu sorriu com ternura e pensou, bom garoto. Tão pequeno, mas já sabe como se proteger. Do outro lado da sala, Lai os observava em silêncio, atento à pureza da relação entre mãe e filho. Mais tarde, enquanto caminhavam pela mansão, Xiaomu se dirigiu a ele. Agora que vi meu filho, posso ficar tranquila. Agradeço pelo cuidado nestes dias. Deixe-me levar Mau Mau para casa. Não quebrarei o contrato. Informarei sobre tudo, todos os dias. Mau Mau franziu o senho, confuso. Contrato? Xiaomu tentou suavizar a situação. Nada demais. Só uma promessa de trabalhar duro para o tio por 2 anos. Trabalhar? Trabalho duro? Repetiu o garoto, indignado. Não tente intimidar minha mãe, tio. Deixe o trabalho sujo e cansativo comigo. Eu sou o homem, lembra? Erguendo o punho com convicção, Mau Mau respondeu firme. Ótimo. Eu também posso ir junto. Então, vamos nos despedir por hoje, disse Xiaomu, segurando a mão do filho. Observando os dois se afastarem, Lai permaneceu parado, pensativo. Esta mulher, só ela poderia criar um garoto como esse. Retornando para um local, o garoto corre gritando vovô Yan voltei, o homem o abraça e agradece a Xiao Xiao por trazê-lo. Xiao Xiao entrou com um semblante sério e se dirigiu ao homem à sua frente. Senhor G, encontrei pistas sobre o extermínio da minha família. Por isso, gostaria que removesse meu nome do centro de contratação, temporariamente. Senhor G sorriu de maneira cordial, assentindo. Sem problema. Mas logo seu semblante mudou ao perceber o que ela acabará de dizer. Espera, o que você disse? Alguns instantes depois, enquanto ela explicava os detalhes, ele a escutava com atenção, preocupado. Xiao Xiao. Xuan Yuanlai é conhecido por sua crueldade. Você está se arriscando demais. E agora, ainda assina um contrato com ele? Antes que ele continuasse, Xiaomu interrompeu, decidida. Não se preocupe, Sr. G. Eu cuidarei disso. Mas, se algo acontecer comigo algum dia, por favor, encontre minha tia. Somente ela sabe quem é o pai de Mau Mau.
Ela fez uma breve reverência e completou. É tudo. Agora, vou levar Mau Mau para descansar. Sr. G hesitou por um segundo, como se quisesse impedi-la, mas acabou apenas observando enquanto ela partia. De volta à sua casa, Xiaomu abriu a porta, ligou a luz e olhou ao redor, sentindo o ambiente familiar. Aqui é meu ninho. Eu costumava andar sem rumo quando estava sozinha. Mas, desde que Mau Mau nasceu, comecei a precisar de um lar. Logo atrás, Mau Mau entrou sorrindo e, levantando os braços, exclamou. Sim. Estamos em casa de novo. Ela se virou e disse com ternura. Vou tomar um banho. Vista seu pijama, Mau Mau. O menino correu para o quarto e logo retornou com um pijama fofo. Enquanto isso, a campainha soou. Curioso, Mau Mau correu até a porta, imaginando quem seria. Será que o vovô voltou? Mas, ao abrir, a figura que apareceu à sua frente o surpreendeu. Era Xuanil Onlai. Mau Mau ficou imóvel por um instante, depois tentou se recompor. Tio, é você. Tio, sente-se, por favor. Vou buscar alguns biscoitos. Enquanto o menino se afastava, Lai observava o local. Apesar da casa ser simples, havia um certo charme na decoração, algo pessoal e acolhedor. Subitamente, ele notou algo. Seus olhos se estreitaram, e ele murmurou. Você costuma deixar a porta do banheiro aberta enquanto toma banho? No banheiro, Xiaomu estava tranquila até ouvir aquela voz. Seu coração disparou. Não, essa voz. Xuanil Onlai? Não, estou ficando paranoica. Deve ser uma ilusão. Como ele estaria aqui, no meu banho? Ela se virou lentamente, e então o viu. Ele estava ali, na soleira da porta, observando-a. Assustada, Xiaomu soltou um grito agudo que ecoou por toda a casa. Ao ouvir o grito da mãe, Mau Mau correu apressado em direção ao banheiro, o rosto tomado de preocupação. No caminho, encontrou-se com Xuanil Onlai, que o interceptou antes que pudesse avançar mais. Tio, o que houve com a minha mãe? Eu ouvi um grito. Perguntou Mau Mau, ofegante e apreensivo. Lai, com um sorriso tranquilo, respondeu. Nada demais. Sua mãe só ficou muito feliz ao me ver aqui. A felicidade foi tanta que acabou gritando. Ah, é mesmo? Perguntou Mau Mau, ainda desconfiado, mas logo mudando de assunto. Bem, quer comer alguns doces comigo, tio? Momentos depois, já sentados, Mau Mau dividiu os biscoitos com o visitante enquanto segurava uma caneca quente nas mãos. Lai observava o menino com curiosidade, de súbito, perguntou. A propósito, Mau Mau, onde está seu pai? Com a boca cheia de biscoito, o menino respondeu com naturalidade. Meu pai? Nunca o vi. Na verdade, nem a mamãe sabe quem ele é. Antes que o silêncio pudesse se prolongar, Xiaomu entrou na sala, visivelmente irritada, a expressão séria e os olhos semicerrados. Mau Mau. Não diga coisas demais para um tio estranho. Com um sorriso mais zombeteiro no rosto, Lai ergueu uma sobrancelha e retrucou. Eu? Um estranho? Ela cruzou os braços, impaciente. Você é o líder do Reino da Noite. Como chegou até aqui? Lai respondeu com naturalidade, como se fosse óbvio. Ora, assinamos um contrato, não foi? Nada mais justo do que eu ter alguém monitorando seu paradeiro. Xiaomu fechou os olhos por um instante, respirando fundo para manter a calma. Certo. Agora você já viu. Já é tarde. Pode ir embora. Enquanto o clima entre os dois se intensificava, Mau Mau, atento, percebeu o desconforto no ar. Pensou rapidamente, para não piorar a situação, se afastou silenciosamente, tentando não chamar atenção. No entanto, Lai abriu os braços e com um tom mais firme, declarou. Eu até pretendia ir embora. Mas, depois dos seus comentários, mudei de ideia. Decidi passar a noite aqui. Você, Xiaomu começou a protestar, mas se conteve. Depois de uma pausa, completou, apontando. Muito bem,
se decidiu ficar, vai dormir no sofá. Boa noite. E, sem esperar resposta, virou-se e entrou no quarto, batendo a porta com força. Ficando sozinho, Lai ainda observava a porta fechada, com um leve sorriso no rosto. Refletiu em silêncio. Não, você acha mesmo que eu sou bobo a ponto de não encontrar uma cama nessa casa? Já no quarto, Xiaomu dormia profundamente. A noite estava silenciosa. Até que algo perturbou seu sono, uma mão puxando delicadamente o cobertor. Hã? Que respiração é essa? Me lembra daquela noite, de 6 anos atrás, pensou, os olhos ainda fechados, entre o devaneio e a consciência. É só um sonho. Mas esse sonho está tão real. De repente, ela sentiu o peso de um corpo sobre o seu. Os olhos se arregalaram, e seu coração disparou. Ela o reconheceu, mesmo antes de olhar diretamente. Xuan Yuan, não pode ser, isso é mentira. Pensou, paralisada. Xiaomu encarava com raiva. Os dentes cerrados e os olhos faiscando de indignação, ela disparou. Você! Mas antes que pudesse terminar, Xuan Yuan Lai a interrompeu com voz baixa e firme. Silêncio. Cuidado para não deixar Mau Mau ouvir. Ela tentou empurrá-lo, afastando seu corpo do dela, enquanto protestava. Você sabe o que está fazendo? Eu sou mãe de uma criança. Me solte. Não me force. Ele, impaciente, aproximou-se ainda mais e murmurou em tom frio. Já que você resiste tanto, vamos poupar o prelúdio e ir direto ao ponto. Desesperada, Xiaomu procurava uma saída. Seus olhos correram pelo cômodo até encontrarem um frasco sobre o criado mudo. Dentro dele estava o perfume que, ela sabia, continha névoa de có, um composto sonífero potente. Rápido, só preciso de uma chance. Pensou. Apontando com urgência para a janela, ela gritou. Tem alguém lá fora. No momento em que Lai virou o rosto para conferir, Xiaomu borrifou o perfume em seu rosto. Ele deu um passo para trás, surpreso e irritado. Mulher, você, tentou dizer. Mas a névoa já fazia efeito. Ele cambaleou e desabou inconsciente. Vendo-o caído, Xiaomu suspirou de alívio. Ótimo, funcionou. Essa névoa de có é mesmo eficaz. Porém, ela também estava próxima e acabou inalando parte do composto. Seus olhos pesaram, a visão ficou turva e, antes de conseguir sair dali, também desmaiou. Na manhã seguinte, Mau Mau despertou com um grande bocejo. Caminhando pela casa ainda sonolento, murmurou. Já é dia. Tio, ouvi dizer que você dormiu no sofá ontem à noite. Está tudo bem? Andando em direção à sala, ele olhou para o sofá, estava vazio. Onde está o tio? O tio Lai? Ele já foi embora? Curioso, dirigiu-se até o quarto da mãe e, sem pensar muito, abriu a porta. Mãe, o tio. Mas o que viu o fez arregalar os olhos. Rapidamente, fechou a porta com o rosto corado. O mundo dos adultos é mesmo muito difícil de entender. Pensou, tentando apagar a imagem da mente. Com um suspiro resignado, Mau Mau foi se trocar. Em seguida, preparou o café da manhã sozinho, como um pequeno anfitrião responsável. Enquanto colocava a mesa, ouviu o ranger suave da porta do quarto se abrindo. Com um sorriso tenso e um fio de suor escorrendo na testa, ele chamou. Mãe? Tio? Vocês já acordaram? Bom dia! Ao ver os dois saírem do quarto com semblantes sérios, Mau Mau os observou com curiosidade. Piscando os olhos, perguntou inocentemente. Mãe, por que vocês estão tão sérios? Está com fome? Eu preparei o café da manhã. Xiaomu tentou forçar um sorriso, mas não conseguiu esconder o embaraço da situação. Antes que pudesse responder, o celular de Xuan Yuan Lai tocou. Ele atendeu com expressão grave, escutou por alguns instantes e, ao desligar, virou-se para ela com urgência no olhar. Aconteceu algo urgente. Siga-me de volta imediatamente. Xiaomu hesitou, tentando escapar por um instante.
Desculpe, minhas férias ainda não acabaram. Eu volto em 2 dias. Lai, já caminhando em direção à saída, respondeu casualmente, mas com uma ponta de provocação. Ah, então vai perder a chance de ver o assassino que acabou de voltar. Ela, surpresa com a informação, arregalou os olhos e respondeu, decidida. Espera. Minhas férias acabaram agora. Eu vou com você. Do outro lado da sala, Mau Mau ergueu os braços, animado. Eu também vou. Na prisão de Linderground, ao chegarem, uma criada correu até eles ofegante e aflita. Mestre! Mais notícias, o assassino que voltou agora há pouco, ele morreu. Xiaomu franziu a testa, confusa. Murmurou para si mesma. Morreu? Teria cometido suicídio? Ao se aproximar do corpo, notou algo estranho. Um filete de sangue escorria pela boca do homem. Seus olhos se estreitaram. Ela se agachou, examinou cuidadosamente, com tom firme, revelou. Com certeza foi envenenado. O veneno estava escondido na boca. Quando ainda estão vivos, escolhem morder um ponto específico e engolir o veneno. Exatamente como o dono da loja de munições. Ela se virou para Li, preocupada. Eles estão todos preparados para morrer. As coisas são bem mais sérias do que imaginávamos. Li permaneceu em silêncio por um momento, ponderando. Então, ordenou com frieza. Cuidem dos que ainda não despertaram. Retirem todos os medicamentos imediatamente. Sim, mestre. Respondeu a criada prontamente. Enquanto isso, em outra parte da mansão, um carro preto de luxo estacionava em frente à mansão. Uma mulher elegante desceu com passos firmes. Os empregados a cumprimentaram com reverência. Bom dia, senhora. Ela passou por eles sem responder, seus olhos buscando alguém em específico. Onde está Xuanil Anlai? O mestre está na prisão de Linderground. Devemos chamá-lo? Perguntou um dos servos. Sem rodeios, ela ordenou. Vá agora. O empregado fez uma reverência e saiu às pressas. Enquanto isso, Mau Mau, curioso, espiava de longe. Seus olhos acompanharam a mulher e ele pensou. Essa tia parece tão elegante. A mulher, ao notar o olhar do menino, também o observou. Seu semblante mudou sutilmente. Quem é essa criança? Ele se parece tanto com o Xuanil Anlai quando era pequeno, refletiu com um leve estremecer no coração.